Olá, hoje o nosso assunto é nutrição e estamos aqui na Bariátrica Clean com uma das profissionais integrantes aí da equipe multiprofissional aqui da Bariátrica Clean, que é a nutricionista Mariana Holderbaum. Ela vai nos falar um pouquinho hoje sobre a questão da nutrição, da alimentação pós-cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica e metabólica, não é? Que as pessoas vêm buscar aqui na Bariátrica Clean. É claro, depois de muitos outros, né, procedimentos, avaliação para uma indicação de uma cirurgia. E isso passa aqui pela nutricionista. Tudo bem, Mariana? Tudo bom? É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu adoro. Então, vamos falar um pouquinho sobre as etapas da dieta depois da cirurgia bariátrica. A gente começa com uma dieta líquida restrita, com líquidos totalmente coados, sem nenhum resíduo, com a finalidade de manter o paciente bem hidratado enquanto a gente possibilita a cicatrização ali da área onde foi feita a cirurgia, né? Depois desses 10 dias, vem mais 20 dias de dieta pastosa, que a gente considera uma transição para a fase seguinte, que vai ser a introdução dos sólidos. A dieta pastosa é como se fosse um bebezinho comendo as suas primeiras papinhas, né? Tudo na consistência de purês e cremes, num volume muito pequeno. É importante falar sobre o volume, as quantidades, né? Esse estômago, no começo, ele vai ficar com uma capacidade gástrica de mais ou menos 50 ml, que seria um copinho de cafezinho. E ele fica no formato de um funilzinho, né? Então, o paciente precisa comer essa refeição sempre com uma colherzinha bem pequena, o golinho, né, dos líquidos também pequenos, intervalados, com um intervalinho entre uma colherada, um gole e outro, né, para ir permitindo que a porção que você comeu desça em direção ao teu intestino, e aí sim você vai dar a próxima, né, para conseguir comer aí. Na dieta líquida a gente tem uma meta de 200 ml a cada 2 horas, né, depois que o paciente já está em casa, porque durante a internação hospitalar existe um soro, mantendo ele bem hidratado, e nos próximos 10 dias em casa você tem que ter essa ingestão mínima de 1,5 litro. Então, o cálculo é mais ou menos esse, 200 ml ao longo de 2 horas. Depois, na dieta pastosa, o volume que a gente espera mais ou menos que o paciente consiga ingerir varia de 100 a 200 ml, né? Depois, então, quando fecha um mês de pós-operatório, vem a dieta branda, que é onde a gente introduz o alimento sólido, mas ainda com uma restrição em relação às fibras insolúveis, né? Porque ainda é necessário um repouso gástrico. Então, vem essa dieta pastosa num volume que às vezes até dá uma diminuída. Às vezes o paciente consegue comer 200 ml de dieta pastosa e quando a gente introduz o sólido, cai para umas 120 gramas, mais ou menos, porque a comida sólida, ela requer, né, uma mastigação muito eficiente. Lembra que eu falei daquele funilzinho? Pensa num alimento mal mastigado, tentando passar por esse funilzinho, né? Então, aí entra uma parte super importante, que é essa questão da mastigação. Depois, com 2 meses de pós-operatório, vem a dieta normal, que aí a maioria, né, a dieta ela começa a ficar um pouco parecida com uma dieta normal, digamos assim, né, mas uma dieta, claro, muito mais saudável, não com o padrão antigo que o paciente tinha, mas de consistência normal, enfim, e aí a gramagem, né, o quanto que esse paciente consegue comer já chega em mais ou menos 150, 200 gramas em alguns casos. Por isso é tão importante o acompanhamento com a nutricionista, porque a começar pelos esclarecimentos, né? Porque isso pode gerar um pouco de ansiedade. E porque a pessoa pode fazer coisas erradas, né? Tem que ter o alimento certo, na consistência certa e com a frequência certa também, não é? E, na verdade, 10 dias, mas passa tão rápido, né?
Pois é, enquanto a gente está passando pelo período, parece que a gente tem a sensação que é demorado, mas depois que termina, os pacientes normalmente costumam comentar que não foi tão ruim assim, passou rápido, né? Então o feedback é sempre positivo e aí você começa a ver os resultados e tudo de benefícios que a cirurgia proporciona, né? Tem muitos pacientes que já saem da alta hospitalar sem um monte de remédio que costumava, né, usar. No primeiro mês já tem exames laboratoriais, a gente já vê uma melhora incrível dos exames, algumas roupas já deixam de ficar apertadas, você vê os quilos indo embora, então tudo isso compensa, né? Não dá para dizer que é fácil, mas com certeza é muito compensador. Verdade. E o que são 10 dias ou mesmo 2 meses em relação a anos em que a pessoa esteve sofrendo, tentando fazer 1000 dietas que não deram certo? Também é um sofrimento, não é? Mas eu ouvi um comentário muito bacana assim, de um paciente que disse, mas a gente eu não tenho vontade de comer, eu não sinto fome e aquela vontade de comer que eu tinha antes da cirurgia. Eu estou muito tranquilo. Né, tá sendo super legal, né? Eu pensava que eu ia ficar assim ávido pelo alimento e não ia poder, ia sofrer, mas eu não tenho esta vontade de comer como eu comia antes. Isso é comum acontecer? Com certeza, isso é esperado que aconteça, né? Inclusive, no pré-operatório, quando a gente está orientando o paciente em relação à dieta líquida, a gente vê uma certa apreensão no sentido de, meu Deus, eu não vou morrer de fome, né? Como é que eu vou fazer isso? E eu sempre digo, só vai ser possível fazer esse tipo de dieta porque tu vai estar operado, né? A gente não prescreve esse tipo de dieta para um paciente que não está operado. E por quê? Porque a cirurgia, ela dá... Claro, com uma quantidade muito pequena você já vai se sentir saciado. A maioria dos pacientes tem dificuldade de tomar todos os líquidos que eu peço que tome, e não o contrário, de querer tomar mais ou qualquer coisa assim. E o desvio intestinal provoca, né, uma mudança aí hormonal que deixa esse paciente bastante saciado, né? Então, tudo isso ajuda na execução, né, da dieta. Não vai ter aquele sofrimento psicológico, assim, pela comida. Fome, né? Passar fome. Medo de passar fome. Sim, passar fome é muito ruim, né? Ninguém gosta, claro. Então, com certeza, os pacientes não sentem fome, graças a Deus. Mariana, e depois que passam esses períodos aí, né, 10 dias, primeira etapa, 2 meses, como é que fica ao longo da vida, né, desse paciente? Como é que é a orientação nutricional? Certo. Depois de uns 6 meses de pós-operatório, esse paciente já está conseguindo comer em torno de 300 gramas, mais ou menos, que não é muito diferente do que do que muita gente consome numa refeição como o almoço e jantar. Então a alimentação ela fica em volume muito parecida com a de, né? Tu vai ver um prato de um paciente de cirurgia bariátrica depois de 6 meses, tem algumas pessoas que falam, nossa, mas tudo isso? E eu costumo dizer que não tem problema nenhum você conseguir comer 300 gramas, tá? Desde que você priorize os alimentos certos. A prioridade da alimentação depois da bariátrica são as proteínas. E aí que a dieta fica... na sua essência, uma dieta low carb, porque você não consegue comer muito em volume, você prioriza a proteína em todas as refeições, e o ideal é que ela apareça fracionada, né, no café da manhã, almoço, jantar, mas também nos lanches, né? Então, às vezes, um lanchinho da manhã vai ser um iogurte, um leite, um ovo, por que não, né? Uma xícara de feijão, enfim. Comida de verdade, mas priorizando sempre as proteínas. Não a dieta das proteínas, não precisa necessariamente de ser uma dieta cetogênica. E qual é a diferença entre dieta low carb e dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela vai até umas 50 gramas de carboidrato por dia, para o paciente entrar em cetose, né? Ou seja, usar a gordura como fonte de energia. E a dieta low carb, ela pode ter até umas 150 gramas de carboidrato por dia. E isso te dá uma margem, então não é necessariamente só proteína. Você pode comer carboidrato, você deve comer, inclusive, uma fruta, o feijão mesmo que eu citei tem carboidrato, né? E não que não possa comer um arroz, um pão, mas vai ser sempre em pequena quantidade, acompanhado sempre de uma proteína.
Isso que é o importante. E com acompanhamento e orientação da nutricionista, porque as pessoas não têm noção. Quanto é 50 gramas? Que quantidade é 150 gramas? Não é? 200 ml, 100 ml, 300 ml. Quanto que é isso? Não é? Então, e aí as pessoas se perdem nas quantidades, que ficam, é mais ou menos, mas às vezes pode ser muito a mais ou talvez até a menos, não é? Sim, o acompanhamento nutricional ao longo deste primeiro ano e até em anos futuros é super importante para o sucesso da cirurgia, né? Os estudos mostram isso, que quanto maior o vínculo desse paciente com a equipe, seguindo todos os protocolos, as orientações, o acompanhamento, melhores são os resultados a longo prazo, né? Porque existe todo um ensinamento, né? Todo aí esse momento no consultório de troca com a nutricionista é super importante. E não só isso, porque eu penso assim que as pessoas, elas, pelo hábito, pela rotina, elas estão, às vezes, viciadas em certos alimentos. E como todo vício, né, a gente diz do período de desintoxicação ou de perder o vício, depois de 2 meses, 6 meses de mudança alimentar, a pessoa não tem mais aquele vício de certos alimentos, né? O vício, aquela vontade muito grande de certos alimentos já passou, já desacostumou, não é? Exato. Eu chamo isso do poder do hábito, né? A gente tende a fazer as coisas do mesmo jeito e repetir, né? Um padrão que você tende a repetir. Muitas vezes você nem pensa, você está acostumado a comer aquilo, você vai lá e come. Já é uma coisa automática, né? Mudar o hábito é uma coisa que exige esforço, tanto que muitas pessoas não conseguem ser cirurgia bariátrica, né? Todos os nossos pacientes chegam aqui com várias tentativas prévias, a cirurgia bariátrica não é a primeira opção de tratamento, né? Então, é muito difícil mudar hábitos. Mas é possível, a cirurgia ajuda muito isso, e depois que um novo hábito foi instalado, fica muito mais fácil de você daí manter este novo padrão, né? Mas é essa transição entre um padrão e outro que, para muita gente, é o que não consegue, e é aí que a cirurgia entra, para te forçar, né, e te ajudar te colocar um limite, né, que você tem que mudar, e aí você começa a fazer as coisas de outra forma, mas é fundamental que a longo prazo os antigos hábitos não voltem, né? Então a gente tem aqueles alimentos que a gente chama de gatilho, por exemplo, que te fizeram ganhar peso antes da cirurgia. Para algumas pessoas é refrigerante, para outras é doce, para outras são os fast foods. Então tem que cuidar, ou um padrão assim mais beliscador, pessoa que fica comendo, sabe, toda hora tem que estar por ansiedade, enfim. Então a gente tem que cuidar para esses hábitos não voltarem depois da cirurgia, né? É super importante para que o resultado fique aí para o resto da vida. E, por incrível que pareça, realmente começa a se ter prazer numa salada, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Eu sei isso de experiência própria. Tem muita salada gostosa, assim, a gente tem um verdadeiro prazer, né? Mas aí entra, de novo, a nutricionista que ensina a preparar essas delícias aí. Então, muito obrigada, Mariana, e até uma próxima. Até. Verbo.